jacaré não tem chulé, mas tem uma boca bem enorme assim, mas tem uma boca bem enorme. Além do jacaré, não tem chulé. O jacaré não tem chulé, mas tem uma boca bem enorme assim. Jacaré, zum zum atinha, tibum, chua, zum zum atinha. Vai. O macaco é danado, gosta de se aventurar, pula de um galho pro outro, usa o rabo pra andar, gosta de fazer careta, nunca cansa de brincar. Come banana sem parar, nhaque, nhaque, nhaque. Come banana sem parar. O macaco é danado, gosta de se aventurar, pula de um galho pro outro, usa o rabo pra fazer um rock. Quem cantava era a cigarra. O baterista você não vai acreditar. Era assim, sim, bem grandão eu vi. Tubarão assim, sim. Vi um tubarão assim? Não, assim? Não, assim? Não, assim? É. Cuidado pra não morder a sua mão. Lambu assim. Foi chegando perto de mim. Olhou pro céu e viu uma gaivota. Aproveitou e mandou uma beijoca. Tem a língua grande faz assim. Tem a língua grande faz assim. É o seu jeitinho de brincar. Na minha mão, olhei, gostei, na grama eu deixei. Olhei, gostei, na grama eu deixei. Pulou. Cobra não tem pé. A cobra não tem pé. Por isso que ela Aranha, eu vi uma aranha. Aranha, eu vi uma aranha. Gostava de azul, vermelho e amarelo. Oi, pessoal, eu queria deixar registrado aqui um carinho imenso que nós recebemos agora do Christian, do Pedagogia Sonora. Ontem a gente achou o conteúdo e eu coloquei para as crianças ouvirem e foi incrível. O Zé Pedro teve um filho, sabe, se encontrou e ele começou a tocar e cantar e fazer as atividades com o Christian. E nós mandamos uma postagem e marcamos e o Christian nos respondeu. E aí o Zé Pedro fez um vídeo, né? Eu falei, olha, o seu amigo mandou, que amou o cantor. E aí ele ficou todo encantado e respondeu. E o Christian nos gravou um vídeo. E eu queria falar que isso não tem preço, sabe? Desde que nós mudamos aqui para o Tocantins, desde, na verdade, no começo da pandemia, o isolamento necessário do Zé Pedro, uma das coisas que ele sempre questiona pra gente é se as pessoas ainda gostam dele.
E aí sempre que qualquer pessoa manda, ai, como vocês estão? Ai, que legal. Eu leio, sempre que eu posto fotinha deles, né, para dividir com os familiares, os amigos que gostam, todos os comentários eu leio para ele, eu explico quem que é a pessoa. Você lembra? A fulana que é mãe da amiga da mamãe, ou que trabalha em tal lugar, ou que você conhece de tal lugar. Eu mostro tudo para ele, para que ele sinta o quanto ele é amado por todos. E hoje, a hora que o Christian mandou, ele foi encantado. Então assim, Christian, multiplique esse amor, divulgue esse amor, mostre essa magia que você tem, porque isso é mágico. E esse carinho que você teve com meu filho hoje, o encanto que ele ficou, a hora que ele viu você falando com ele, eu vou mostrar pra vocês o que é isso. E sabe aquela coisa, né? Quem veja meu filho, minha boca adoça. Já indiquei o conteúdo porque eu já achei maravilhoso. Agora eu só tenho a minha gratidão. Nossa, o Cris é um ser humano iluminado. É uma pessoa incrível, tanto pessoalmente como profissionalmente. Para mim, conhecer o Cris foi muito especial e de extrema importância na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Hoje eu me sinto mais segura e mais confiante no meu trabalho. Por isso, quem tiver a oportunidade de fazer um curso com o Christian Félix, ou o tio Cris, como ele também é conhecido, não percam essa oportunidade, vocês não vão se arrepender. Olá, que alegria ter você aqui para cantar, aprender, sorrir e se divertir. Olá, que alegria ter você aqui para cantar, aprender, sorrir e se divertir. Hoje é terça-feira, educação pra vida inteira. Hoje é terça-feira, educação pra vida inteira. Quero aprender, quero brincar e ser feliz. Olá! Olá! Que alegria ter você por aqui! Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da Semana da Educação Infantil com a Pedagogia Sonora. Para quem caiu de paraquedas aqui com a gente, meu nome é Christian Félix e eu sou o criador do método Pedagogia Sonora. Trabalho há mais de 10 anos com educação infantil, ministro cursos e oficinas para educadores, pais e cuidadores. E na aula de hoje, irei te ajudar a dar os primeiros passos para que aprenda a pedagogia sonora e seja uma professora lúdica e inovadora na educação infantil. Essa é a nossa aula 2. A Semana da Educação Infantil com a Pedagogia Sonora terá 4 aulas. A primeira aula ficou gravada. Quem não assistiu pode revisitá-la e é importante que você consiga assistir na sequência. Só vou recapitular rapidamente o que passamos em nossa primeira aula e já vamos dar sequência em nossa segunda aula. Na primeira aula, apresentei um pouco da minha história com a música e a educação infantil. Expliquei para vocês o que a pedagogia sonora não é, desmistificando algumas ideias e também aprofundei um pouco sobre o que a pedagogia sonora é. Quem são as pessoas certas para aprender pedagogia sonora, que são as professoras da educação infantil, estudantes universitárias de cursos relacionados à educação infantil e parentes próximos de crianças. Também passei várias brincadeiras musicais práticas para trabalhar em sala de aula. Alguns modelos de atividade que geralmente utilizo e funcionam muito. Também passei 2 deveres de casa bem simples e muito significativos. Encarar esses exercícios práticos como verdadeiros deveres de casa é o que diferencia as professoras que realmente estão aproveitando todos esses conteúdos
e que provavelmente se tornarão lúdicas e inovadoras muito mais rápido em um espaço de tempo menor do que quem não pratica. Esses exercícios continuam valendo também para essa aula, então pegue o seu caderno personalizado da Pedagogia Sonora e simbora começar! Lembrando que quem ainda não confeccionou o caderno personalizado da Pedagogia Sonora, é só clicar no link aqui da descrição para poder baixar e fazer o seu caderno. Mas por hora você pode pegar qualquer caderno que você tenha em mãos na sua casa, ok? Na aula de hoje você irá descobrir como toda professora pode ser lúdica e inovadora na educação infantil utilizando a Pedagogia Sonora. E como você pode aplicá-la na prática. Todos nós que trabalhamos com educação infantil e também os estudantes de pedagogia que estão no início deste caminho, estamos o tempo todo nos descobrindo, nos autoconhecendo. E isso a gente sabe que continua pela vida toda. Mas com as informações que já temos, com o que já conhecemos de nós mesmos, conseguimos sim identificar pontos que nós reconhecemos como os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E não tem nada de errado com isso. Na verdade, é muito importante fazermos esse tipo de reflexão até para facilitar o nosso desenvolvimento como profissionais da educação infantil. É importante sabermos exatamente onde colocar mais esforços para que a gente possa alcançar os nossos resultados e a nossa evolução. Fazendo esta autoavaliação, podemos criar duas listas e pontuar nelas os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos relacionados às nossas habilidades na educação infantil. Então, pegue o seu caderno personalizado e separe da seguinte forma. De um lado, você vai elencar 10 pontos fortes e do outro 10 pontos fracos, ok? Não pense que é só para vocês, não. É uma reflexão que eu já fiz inúmeras vezes, eu tenho o hábito de fazer, isso é muito bom, até para a gente poder lembrar que ninguém é perfeito. Às vezes, vemos qualidades em todo mundo, menos em nós mesmos. Nos esquecemos das nossas próprias habilidades. Esse exercício é muito importante para lembrarmos das qualidades e habilidades que já temos e dominamos naturalmente com facilidade. E, ao mesmo tempo, identificar pontos que precisamos adquirir fluência e naturalidade. Assim fica muito mais fácil mapear nosso campo de domínio na educação infantil. Isso com certeza evita que a gente diga sim para oportunidades erradas. Erradas que eu digo são oportunidades desalinhadas com a nossa natureza, preferência ou onde rendemos mais. Vou abrir agora aqui um parênteses porque eu me lembrei de uma história que ilustra muito bem este tipo de situação. Quem me contou essa história foi o diretor de uma escola onde trabalhei. Certa vez, uma professora foi participar de uma entrevista de emprego para uma vaga de professora na educação infantil. Ela era super gabaritada com diversas graduações e certificações. Tinha pós-doutorado em educação. Teoricamente, a ficha dela era incrível, um sonho. Enquanto ela descrevia sua brilhante trajetória acadêmica, a entrevista foi interrompida por uma criança. O diretor olhou para ela e pediu só um minutinho por gentileza e deu atenção para a criança que queria mostrar um desenho que tinha feito. Ele, muito atencioso, olhou o desenho, parabenizou a criança e deu um sinal para a professora que estava conduzindo a fila da turminha. E aí se despediu da criança. Ao voltar a atenção para a entrevista, o diretor notou que a professora que estava se candidatando para a vaga nem virou o pescoço para olhar para a criança. Não fez nenhum comentário a respeito e continuou apresentando suas graduações acadêmicas. O diretor até ouviu, deu atenção, mas já tinha decidido. Tudo que ele ouviu ela dizer
perdeu completamente o valor diante do que ele viu ela não fazer. Talvez não tenha sido por mal, mas a interpretação dele naquele momento foi: acho que ela não gosta de crianças. Eu acho importante relembrar essa história porque ela mostra pra gente a importância de reconhecermos a nossa natureza e alinharmos ela aos nossos esforços, porque com certeza vamos sentir muito mais satisfação no trabalho e reduzir assim episódios frustrantes como dessa história. E nessa super canção trabalharemos a atenção, a concentração e a memória. Também trabalharemos a motricidade, os gestos e os movimentos. E a brincadeira possui uma única frase: o pneu do carro do meu vovô furou. Vou ensinar para vocês de forma bem lenta para todo mundo poder aprender. O pneu do carro do meu vovô furou. Esses foram os gestos que eu criei para essa minha canção, para essa brincadeira. Mas vocês podem adaptar, modificar de acordo com a turminha de vocês. Legal? O pneu do carro do meu vovô furou. O pneu do carro do meu vovô furou. Furou, 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 furou. Muito bem! Depois que a gente encerrar esse ciclo da canção, nós retornaremos do início, só que aí tirando, silenciando algumas palavras. E é aí que a gente precisa ter bastante atenção, concentração e memorizar quais são as partes para que a gente não venha se embaralhar. O pneu do carro do meu furou. O pneu do carro do meu furou. Furou, furou. Furou, furou, furou. E agora a próxima palavra. O pneu do meu vovô furou. O pneu do meu vovô furou. Furou, 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 furou. O do carro do meu vovô furou. O do carro do meu vovô furou. Furou, 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 furou. E agora consertou. Viva! Considero importantíssimo na hora dos gestos, dos movimentos, que possamos dar bastante ênfase, bastante intenção para que as crianças possam, através do espelhamento, aprender, absorver, decodificar esses gestos e movimentos com muito mais facilidade. O pneu do carro do meu vovô furou, 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 furou. Interessante lembrar que essa canção, que tem uma única frase e faz todo esse jogo de palavras, também trabalha o fonema R, que possui dois sons. Então nós temos na palavra carro a presença deste som. Carro, carro. E na palavra furou, 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 furou. Outro som. Muito interessante como tá tudo interligado. Quando vocês forem trabalhar essa brincadeira com as crianças, vocês podem sussurrar nas palavras que devem ser silenciadas. Dessa forma, é mais fácil delas decodificarem e entenderem a ausência do som. Com o tempo, ou de acordo com a turma, vocês podem silenciar totalmente. O pneu do carro do meu vovô furou, tá bom? Ou o pneu do carro do meu, o pneu do carro do meu vovô furou.
E agora que você já aprendeu a canção, sim, bora cantar junto comigo com o playback para ver se você vai conseguir reproduzir todos os gestos e movimentos e ir aumentando a velocidade de acordo com a canção. Bora lá! O pneu do carro do meu vovô furou. O pneu do carro do meu vovô furou, 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 furou. O pneu do carro do meu furou. O pneu do carro do meu furou, 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 furou. O pneu do meu vovô furou. O pneu do meu vovô furou, 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 furou. O do carro do meu vovô furou. O do carro do meu vovô furou, 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 furou. E agora consertou. Viva! Mas vamos voltar para a nossa lista. Fica aqui comigo que no final vamos juntar as peças desse quebra-cabeça e ele fará todo sentido. Não precisa compartilhar essa lista na página se não quiser, mas seria muito, muito bom para movimentar essa troca de conhecimentos e experiências. De repente, o seu ponto forte é o ponto fraco de outra pessoa e vice-versa. Bom, compartilhando ou não, é muito importante que você escreva essas duas listas. Para facilitar, eu vou estar disponibilizando uma série de palavras que representam pontos aleatórios dentro do universo pedagógico do dia a dia na educação infantil, até para te ajudar, para que você possa identificar seus pontos fortes e fracos. Paciência, criatividade, musicalidade, desenvoltura, brincante, ludicidade, artesanato, desenhar, afinação vocal, teoria pedagógica, comunicação, contar histórias, concentração, resolução de conflitos, disciplina, autoridade, empatia, higiene infantil, cuidados com as crianças, memorização, disposição e por aí vai. Você pode utilizar palavras também que não estão aqui. Essas foram apenas algumas sugestões para facilitar e te ajudar. Em cada linha, você deve colocar uma palavra e 2 pontos, e na frente, uma frase que represente a sua força. Na segunda lista, faça a mesma coisa, só que aí, dessa vez, pontuando os pontos fracos. Mas o que isso, na verdade, tem a ver com pedagogia sonora? Tudo, na verdade tudo, e eu vou te explicar exatamente agora. A música é apenas uma das 7 artes. Não é a única arte ou habilidade que pode ser trabalhada com a pedagogia sonora. Quem sente que não tem habilidades musicais, com certeza tem alguma outra potencialidade ou preferência artística. Essa lista irá te ajudar nesse despertar, nessa autodescoberta, e com isso você passará a olhar a pedagogia sonora com outros olhos. Talvez isso até já esteja acontecendo agora. De repente, você já deve estar imaginando as diversas possibilidades de adaptações, aproximando tudo isso da sua realidade. Pedagogia sonora não é apenas musical, mas sim artística. Então eu tenho uma pergunta. Por que pedagogia sonora? Por que não pedagogia musical ou pedagogia artística? O nome foi criado de forma totalmente metafórica, porque a primeira experiência, o primeiro contato das crianças com a arte acontece ainda na barriguinha da mamãe, de onde elas podem ouvir os sons que acontecem aqui fora, as músicas do ambiente que a cercam, inclusive o pulsar do coração. Por isso, a utilização de sons é tão importante na hora de conquistar a atenção das crianças. E também por isso funciona tão bem. Quando uma criança nasce, ela tem mais ou menos já 5 meses de experiências auditivas e sensoriais. Muitas professoras utilizam o poder dos sons na educação infantil, mas, infelizmente, muitas vezes de forma inadequada.
Quem aí nunca ouviu uma professora gritando com as crianças? Isso é muito comum. Eu me lembro de quando eu era criança e na creche, às vezes as professoras perdiam a paciência. Até porque eu sempre fui uma criança muito agitada, não parava quieto de jeito algum. Mas hoje, aqui no papel de professor, de educador, eu reconheço que as crianças não têm culpa alguma, elas são crianças. Cabe então a nós, profissionais da educação infantil, sabermos conduzir toda a energia e disposição das nossas crianças para as atividades que irão contribuir com o desenvolvimento e aprendizado delas. Momento aleatório. A vida possui momentos aleatórios, imprevistos. A gente precisa encontrar uma forma de aprender com esses momentos. Precisamos ser espontâneos como as crianças, pra gente poder ser mais feliz. E o momento aleatório desse agora é: imite uma vaca. Isso mesmo, imite uma vaca, vamos lá? Legal, conseguiu? Imite um gato agora. Miau, miau, miau. Um macaco, vamos lá? Duvido você fazer uma imitação melhor que a minha, de macaco. E agora, mais especial, imite uma girafa. Você não vai imitar uma girafa, não? Ah, por favor. Não adianta. A girafa não canta. Mas ela é linda como você. Ela tem um pescoção bem grandão, igual o seu coração. Bom, agora eu vou fazer uma breve descrição sobre música, até para facilitar o entendimento de vocês. Resumidamente, de forma bem breve, a música é feita por sons produzidos de forma organizada. Como você pode perceber, o som vem antes da música. E na prática, a natureza segue o mesmo percurso. As crianças, antes mesmo de conseguirem cantar uma música e até mesmo de falar, o que elas fazem? Reproduzem sons. Tanto com a boca, tentando falar, como com as mãos ou objetos. A princípio, sons desorganizados, porém importantíssimos para o desenvolvimento das crianças, desde a fala até as motricidades e comunicação de uma forma geral. Dentro do curso completo da Pedagogia Sonora, tem alguns módulos que abordam este assunto com mais profundidade, como, por exemplo, o módulo de alfabetização sonora, que aborda a consciência fonológica com músicas para todas as letras do alfabeto. Isso mesmo, todas as letras, além de todas as famílias silábicas e fonemas. Outro exemplo é o módulo de percussão corporal, onde aprofundo com mais detalhes e também diversos exercícios para que você possa praticar e começar a dominar a percussão corporal, trazendo mais ludicidade para as suas aulas, conquistando a atenção das crianças sempre que necessário. Muitas professoras, quando utilizam as canções da pedagogia sonora com as crianças, ficam encantadas em ver a atenção e concentração delas, além do desenvolvimento e aprendizado que surgem de forma leve e divertida. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês com alguns vídeos curtos, só para que vocês possam perceber como é na prática. O jacaré não tem chulé. O jacaré não tem chulé. Mas tem uma boca bem enorme assim. Mas tem uma boca bem enorme assim. O jacaré não tem chulé. O jacaré não tem chulé. Mas tem uma boca bem enorme assim. Não tem chulé. O jacaré não tem chulé. Mas tem uma boca bem grandona assim. o jacaré
Eu vi um camaleão. Eu vi um camaleão. Azul, vermelho e amarelo. Tão belo, tão belo. Eu vi um camaleão. Azul, vermelho e amarelo. Azul, vermelho e amarelo, tão belo, tão belo. Eu vi um camaleão. Azul, vermelho e amarelo, tão belo. Eu vi um camaleão, azul, rosa, verde e laranja. A cobra enrola, enrola sem parar. Enrola sem parar. A cobra enrola, enrola sem parar e desenrola e sai para brincar. O passarinho percebeu que pisou na Passarinho percebeu que pisou na poça d'água e pulou de Marinho percebeu que Um, dois, três, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. conte outra vez. Conto de uma vez. Folha de bananeira, milho no milharal. Braço pra cima, braço pra baixo. Quem vai querer brincar? Venha, venha, venha já. Folha de bananeira, milho no milharal. Folha de bananeira, milho no milharal. Eu vi um tubarão assim, sim, bem grandão. Tubarão assim, sim, bem grande. Borboleta, pode nascer. Borboleta, nasça agora. borboleta. Pode nascer. Borboleta, nasça agora. Borboleta. Pulou, 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 pulou um grilo na minha mão. Pulou, 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 pulou um grilo na minha mão. Pulou, pulou um grilo na minha mão. Olhei, gostei, na grama eu deixei. Olhei, gostei. Pula grilo bem tranquilo, nada amado no quintal. Pula grilo bem tranquilo, nada amado. Pulou, pulou, pulou um grilo na minha mão. Pulou, 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 pulou um grilo na minha mão. Olhei, gostei,
utilizar artifícios sonoros para atrair a atenção das crianças na educação infantil é a melhor opção. Sabe por quê? Porque a gente ouve em 360 graus. A criança pode até estar de costas e mesmo assim ela consegue identificar um estímulo sonoro. Um estímulo visual, por exemplo, só funciona se as crianças estiverem na sua frente ali, o que acaba sendo raro, porque nem sempre elas estão em sua frente, normalmente estão envolvidas com algumas atividades brincantes do dia a dia. Então, por isso que é importantíssimo que o primeiro estímulo seja sempre sonoro. E já que estamos falando de sons, acho importantíssimo pontuarmos uma breve descrição. Aproveita para anotar aí no seu caderno. Eu não vou me aprofundar muito de forma técnica, vai ser mais como uma curiosidade, como uma notinha de rodapé, tá bom? Eu vou tentar ilustrar de uma forma bem simples a diferença entre som, ruído e barulho. Som é aquilo que é agradável aos ouvidos e ruído é aquilo que é desagradável aos ouvidos. Já o barulho seria todo som que é fora de contexto. Bom, mas que tal uma brincadeira musical inédita para vocês? Um pato, qué, qué, outro pato, qué, qué, dois patos, qué, 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 qué. Um cachorro, au, au, outro cachorro, au, au, dois cachorros, au, 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 au. Um leão, rar, outro leão, rar, dois leões, rar, bem bravões, rar, foram embora descansar, já era noite. Um pato, qué, qué, outro pato, qué, qué, dois patos, qué, 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 qué. Um cachorro, au, au, outro cachorro, au, au, dois cachorros, au, 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 au. Um leão, rar, outro leão, rar, dois leões, rar, bem bravões, rar, foram embora descansar, já era noite, hora de sonhar. Bom, agora eu vou apresentar para vocês os 5 mitos que impedem a maioria das professoras de serem lúdicas e inovadoras para conquistar a atenção das crianças na educação infantil. Perceba que eu não usei a palavra prender a atenção das crianças, nem chamar a atenção das crianças. Conquistar vem no sentido de merecimento, sabe? Não é tomar na marra ou à força. É para que seja algo espontâneo, de forma totalmente natural. Então, os 5 mitos que impedem a maioria das professoras de serem mais lúdicas são: autoridade. Algumas professoras ficam travadas na hora de se soltar e interagir com as crianças de uma forma totalmente lúdica, às vezes por medo de perder a autoridade na sala de aula. Mas eu digo que isso é puro mito, porque as crianças percebem quando você precisa restaurar sua autoridade na sala. E quanto mais conexão você conseguir gerar nos momentos lúdicos da aula, menos energia vai precisar direcionar para colocar ordem quando for preciso. Credibilidade. Muitas professoras querem sim mergulhar no brincar e assumir uma forma mais lúdica e divertida de conduzir uma aula. Porém, sentem medo de passar uma imagem de amadorismo, talvez. Tem medo da diretora avaliar isso de forma que a prejudique. Se você tem esse medo, o que posso te dizer é que é o contrário. Uma professora lúdica é exatamente o que as diretoras procuram. Responsabilidade. Outro caso bem comum é o medo de ser vista como irresponsável pelos pais das crianças. Aqui é um ponto interessante, afinal, ser lúdica e inovar é muito diferente de colocar as crianças em risco de alguma forma. Por isso, temos mais um motivo para desmistificar este ponto também. Julgamento. Esta é a trava bem comum entre os colegas de profissão e muitas vezes só existe em nossa imaginação. As professoras geralmente são muito generosas umas com as outras e mesmo que não sejam, quando o medo do julgamento das colegas nos impede de assumirmos nossa criança interior, isso nos diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre elas.
infantilidade. Essa pode até parecer exagero, mas já recebi inúmeros relatos de professoras com esse bloqueio. Principalmente quando falo que precisamos nos conectar com a nossa criança interior. Bom, mas definitivamente você não precisa se preocupar com isso. A infantilidade diz respeito a viver de forma imatura, enquanto a conexão com a criança interior faz com que sejamos lúdicos, espontâneos, alegres, divertidos e verdadeiros. Inclusive, dentro do curso completo da Pedagogia Sonora, logo no primeiro módulo, eu ensino vários exercícios que te ajudam a estabelecer essa conexão com a sua criança interior. E, com toda certeza, essa conexão vai ajudar você a desenvolver sua empatia com as crianças, melhorando e muito sua capacidade de se colocar no lugar delas e também entender o que elas precisam, mesmo quando as crianças não disserem. Momento aleatório! E o momento aleatório desse agora é cante comigo! Mão na cabeça, palma da mão, nunca esqueça do coração. Mão na cabeça, palma da mão, nunca esqueça do coração. Todo mundo pode brincar pra ser feliz, se alegrar. De novo. Mão na cabeça, palma da mão, nunca esqueça do coração. Mão na cabeça, palma da mão, nunca esqueça do coração. Todo mundo pode brincar pra ser feliz, se alegrar. Pra ser feliz, se alegrar e também amar. Viva o amor! Vamos amar, gente! Bem, eu acredito fielmente que as crianças podem ser adultos capazes de transformar o nosso mundo num lugar muito, muito melhor. Mais respeitoso, amoroso, leve, divertido e pacífico. Nesses 10 anos trabalhando com a educação infantil, sendo lúdico, ensinando através da música e do brincar, eu percebi o quanto pude contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem de centenas de crianças. Consequentemente, percebi também que ajudar uma criança a se desenvolver de forma saudável e feliz muda também a vida de todos ao redor. Mamães, papais, vovós, vovôs, irmãos. Os familiares ligados à criança também recebem uma dose de gratificação, alegria e amor. Eu demorei um tempo até entender o tamanho da importância da pedagogia sonora na vida das pessoas e hoje poder ensiná-la e transmiti-la, colher tantos feedbacks, resultados, seja diretamente com crianças ou através dos depoimentos de educadores e familiares, faz com que eu continue contribuindo e acreditando na transformação desse mundo para um lugar muito melhor através da educação e do brincar. Com toda certeza, continuarei com os conteúdos gratuitos nas redes sociais. Vocês sempre me encontrarão aqui no YouTube, no Instagram, pois entendo isso como missão de vida. Assim como essa série, essa Semana da Educação Infantil, onde estou dando uma introdução de como você também pode ser ainda mais lúdica e inovadora e contribuir ainda mais com a vida das crianças e das pessoas. Porém, para aquelas professoras que querem se tornar realmente experts em pedagogia sonora e buscam por uma imersão e transformação muito mais profunda a fim de serem mais lúdicas e inovadoras, eu criei um curso completo e detalhado, um guia de atividades práticas e pedagógicas para trabalhar conceitos pedagógicos, alfabetização de A a Z, consciência fonológica, tudo isso e muito mais.
Tudo para que suas aulas com os pequenos sejam um berço de aprendizados, leveza e muita alegria. Eu irei dar mais detalhes sobre o curso completo da Pedagogia Sonora em nossa próxima aula, onde irei responder e sanar algumas dúvidas, aquelas mais frequentes que chegam até mim. Além disso, em nossa terceira aula, na quarta-feira, você irá descobrir como você pode adquirir a experiência prática e certificada da pedagogia sonora e ser lúdica e inovadora na educação infantil, mesmo sem entender de música. E o caderno? Tá anotando tudo aí? Bom, lembre depois de tirar uma foto, postar nos stories e marcar @pedagogia sonora. Será um grande prazer ver e repostar em minha página. Espero você na aula 3, no mesmo local e no mesmo horário. Eu vou enviar um lembrete por e-mail e também em nosso canal, grupo do Telegram. Se você ainda não cadastrou o seu e-mail, cadastre-se o quanto antes para não ficar de fora. E para finalizarmos essa nossa segunda aula, sim, bora de música! Foi muito bom ter você aqui, pedagogia, alegria pra sorrir. Foi muito bom ter você aqui, pedagogia, alegria pra sorrir. Amanhã tem muito mais, vem aqui, vai ser demais. Conteúdos sobre educação, pra ensinar com o coração. Conteúdos sobre educação, pra ensinar nossas crianças com o coração. Com o coração, com o coração. Um grande abraço, um beijão em seu coração e sim, bora educar através da essência do brincar.